Oi, meus queridos. Continuando o nosso curso breve de hermenêutica, hoje nós vamos ver a regra número 5, observar o propósito do texto. Às vezes, olhando as palavras no sentido normal, nas frases, tentando ver figuras de linguagem ou vendo o contexto para entender alguma expressão, alguma palavra que tem mais de um significado, não resolve o problema. É preciso levar em consideração o propósito. Qual é o objetivo, o desígnio, seja do livro ou apenas daquela passagem onde estão as palavras ou as expressões obscuras. Às vezes, o propósito, esse objetivo, está explícito no texto. Um exemplo é na segunda carta de Pedro, onde ele escreve assim, capítulo 3, de 1 a 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Veja que Pedro deixa claro que o objetivo da carta é prevenir a igreja dos escarnecedores que andam segundo as suas paixões e vão aí ensiná-las no meio da igreja. E para isso, ele vem firmar o ensino do Senhor e Salvador Jesus, que os apóstolos já passaram. Percebem? A carta tem um propósito. O Evangelho de João, João 20, 30 e 31, diz assim, João: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Veja que o objetivo de todo o Evangelho de João é levar os leitores a crerem que Jesus é o Messias, o Cristo, que é Filho de Deus, e assim ter vida para quem crê nele. Aliás, esse é o tema do ano da nossa igreja, conhecendo Deus conosco, porque este é o propósito do Evangelho de João. Provérbios. O livro de Provérbios, pelo menos a parte escrita por Salomão, tem um objetivo específico. O livro abre assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Esse é o objetivo de todos os provérbios escritos por Salomão. Para trazer sabedoria e ensino, ele se dirige quase sempre para o seu próprio filho, para ter um procedimento bom, andar na justiça, com retidão, com juízo e com equilíbrio, com equidade, sendo justo para todos, para dar prudência aos que são muito simples e aos jovens sabedoria, maturidade, bom siso. Às vezes, é preciso olhar no contexto quais eram as intenções. Vamos fazer um exercício agora. Você, quando eu terminar de falar do exercício e colocar a pergunta, você dá uma pausa no vídeo, tenta responder e depois você prossegue o vídeo. Eu leio para os irmãos Mateus 19, 16 a 19. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus:
Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A pergunta que vem é: pode-se alcançar a vida eterna pela lei? A salvação é observância da lei ou pela fé em Cristo? Jesus está ensinando que para ser salvo é para guardar a lei? Faz uma pausa aqui no vídeo, tente olhar em toda a situação que corre para aí, para entender qual era o propósito disso. Aí dá para entender de maneira clara. Eis a resposta. O propósito de Jesus com esse diálogo com alguém cheio de riquezas e que não quis abandonar as riquezas para colocar Deus, Cristo Jesus, em primeiro lugar, o propósito de Jesus nesse diálogo, ele se encontra quando Jesus depois está sozinho com os discípulos falando do que tinha acontecido. E Jesus fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha. Aí, olha os versículos 25 e 26, que a gente entende o que Jesus queria com aquele diálogo. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Quando Jesus colocou os mandamentos para ser guardado, Jesus tinha a intenção de ensinar não só aquele que veio perguntar, mas particularmente aos seus discípulos, que é impossível um homem ser salvo, um homem salvar-se, um homem guardar a lei, porque no fim das contas a lei só vai trazer a condenação. Quando ele aponta, guarde os mandamentos, ele só está querendo dizer, é impossível para um homem ser salvo, porque ele não vai conseguir guardar os mandamentos. O homem natural é escravo do pecado. Ainda que não cometa todos os pecados, porque um homem não pode ser pão duro e esbanjador ao mesmo tempo, então são dois pecados que ele não tem. Se ele é casado, ele não pode fornicar. Se ele é solteiro, ele não pode adulterar. Então são pecados próprios da sua condição, do seu estado civil. Então Jesus tinha a intenção, com esse diálogo, mostrar que é impossível aos homens salvarem-se. Mas para Deus tudo é possível. Ele pode salvar. Fique agora com a tarefa de casa dessa regra número 5. Observar o propósito do texto. Pode ser o propósito de todo o livro, da carta, ou pode ser o propósito de uma passagem, de um diálogo que está inserido num contexto maior que deixa isso claro. A tarefa é: leia 2 de Pedro 2, 20 e 22. 2 de Pedro 2, de 20 a 22 e responda. Com base nesse texto, pode-se afirmar que um crente pode perder a salvação? Eu posso olhar para esse texto e dizer, eu posso afirmar que um crente pode perder a salvação, porque é isso que o texto diz. Respondam até quinta-feira. Boa semana.